Boa tarde a todos. Havendo número regimental e legal, vamos dar início à 16ª sessão extraordinária do 8º período da legislatura 2020. Solicito o assessor de comunicação que faça a leitura do expediente recebido. Poder Executivo. Mensagem 42/2020. Cantagalo, 22 de dezembro de 2020. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentando Vossas Excelências, encaminhamos para a apreciação dessa Casa de Leis a presente mensagem substitutiva à mensagem 041/2020, que expõe o projeto de lei complementar que visa a alteração de dispositivos da Lei número 20.1977, Código Tributário Municipal, e itens constantes da lista de serviços e alíquotas anexas à referida lei. O artigo 1º visa alterar os artigos 29, 33 e 46 da Lei 20.1977, para que fiquem em consonância com as alterações feitas pelas leis complementares, número 116/2003, número 157/2016 e número 175/2020. A Lei Complementar número 175/2020 dispõe sobre o padrão nacional de obrigação acessória do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, de competência dos municípios e do Distrito Federal, incidente sobre os serviços previstos no subitem 4.22, 4.23, 5.9, 15.1, 15.9, da lista de serviços anexas à Lei Complementar número 116/2003. Altera dispositivos da referida lei. Prevê regra de transição para a partilha do produto de arrecadação do ISS-QN entre o município do local do estabelecimento prestador e o município do domicílio tomador relativamente aos serviços de que trata, e dá outras providências. Cumpre-nos destacar que a alteração regulamentada pela lei em questão, número 175/2020, não abrange todo e qualquer serviço. Assim sendo, a normativa dispõe quais os serviços que terão arrecadação transferida para o município de destino, definindo os conceitos de tomadores de serviços que serão impactados. Dentre eles, os serviços de plano de saúde, em grupo ou individual, médico, hospitalar, odontológico e congêneres, de planos de saúde de terceiros, contratados, credenciados, cooperados de planos de atendimento e assistência médico-veterinária, de administração de fundos, consórcios, cartões de crédito e débito, carteira de clientes e cheques pré-datados, e de arrendamento mercantil, leasing. A medida visa a dupla tributação, na origem e no destino, e tem como objetivo redistribuir os recursos do ISS, que hoje acabam concentrados em grandes cidades, que costumam sediar as grandes empresas. Desse modo, a alteração vai beneficiar os municípios menores, que não sediam as grandes empresas. Desta feita, destacamos abaixo os principais pontos da Lei Complementar número 175/2020. Comitê Gestor do ISS. A normativa cria o Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do Imposto sobre Serviços, com o objetivo de elaborar regras e padrões unificados para arrecadação, obrigatórios para todos os municípios e o Distrito Federal. Assim, o comitê será composto por 10 membros, que será representado pelas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte do Brasil, sendo um representante do município capital ou do Distrito Federal, por região, e um representante de município do interior de cada região.
Os representantes das capitais serão escolhidos pela Frente Nacional de Prefeitos, e os das cidades interioranas deverão ser indicados pela Confederação Nacional dos Municípios. De acordo com a lei, o layout do sistema, o acesso e a forma de fornecimento das informações serão definidas pelo CGOA e somente poderão ser alterados após decorrido o prazo de 3 anos, contado da definição inicial e da última alteração. Também será criado um grupo técnico do Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISS, para auxiliar o comitê, composto por 4 membros, sendo 2 indicados por representantes dos municípios, e os outros 2 indicados pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras, representando os contribuintes. Sistema unificado. De acordo com o texto sancionado, o ISS será declarado através de um sistema eletrônico de padrão unificado em todo o território nacional. O sistema deverá ser desenvolvido pelos contribuintes individualmente ou em colaboração, obedecendo a layouts e padrões fixados pelo comitê gestor. Em caso de desenvolvimento conjunto, cada empresa deve ter acesso apenas aos seus dados. Os contribuintes terão que dar aos municípios e ao Distrito Federal acesso mensal e gratuito ao sistema eletrônico de padrão unificado, utilizado para cumprimento da obrigação acessória padronizada, cada um visualizando exclusivamente os dados de sua competência. Apuração e pagamento. A norma dispõe que o ISS será apurado pelo prestador dos serviços até o 25º dia do mês seguinte, ao de ocorrência dos fatos geradores, através do sistema unificado. O pagamento, por sua vez, deverá ocorrer até o 15º dia do mês subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores, exclusivamente por meio de transferência bancária, no âmbito do sistema de pagamentos brasileiro, ao domicílio bancário informado pelos municípios e pelo Distrito Federal. De acordo com a norma, é responsabilidade dos municípios e do Distrito Federal fornecer no sistema eletrônico do contribuinte as informações de alíquotas, conforme o período de vigência, e os arquivos da legislação vigente, e os dados do domicílio bancário para recebimento do ISS. Em caso de inadimplência, o ISS será atualizado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia, SELIC, para títulos federais, a partir do 1º dia do mês subsequente ao seu vencimento normal, até o mês anterior ao do pagamento, e pela taxa de 1% no mês de pagamento, cartões de crédito ou débito. Com relação aos serviços de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres, a normativa dispõe que o tomador de serviços é o primeiro titular do cartão, para os serviços prestados diretamente aos portadores dos respectivos cartões. Ademais, o local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador dos serviços relativos às transferências realizadas por meio do cartão de crédito ou débito, ou a eles conexos, que sejam prestados ao tomador, direta ou indiretamente por bandeiras credenciadoras ou emissoras de cartões de crédito e débito. Planos de saúde. No caso dos planos de saúde ou de medicina, a normativa considera usuário do serviço a pessoa física vinculada à operadora por meio de convênio ou contrato. Mesmo quando houver dependente, será considerado apenas o domicílio do titular do contrato para fins de arrecadação. Período de transição. A norma prevê que os valores de ISS arrecadados relativos aos serviços descritos será partilhado de forma gradual a partir de 2021, entre o município
do local do estabelecimento prestador, origem, e o município do domicílio do tomador dos serviços, destino. Assim, a norma prevê um período de transição para adequação na forma de partilha. O período de transição da partilha do ISS começa em 2021 e termina em 2022. A partir de 2023, o ISS será devido 100% para o destino. Desse modo, em 2020, a distribuição permanece na forma atualmente prevista, isto é, 100% ao município sede do domicílio do prestador de serviço. Em 2021, do total arrecadado com o ISS, 33,5% do produto da arrecadação pertencerão ao município do local do estabelecimento prestador do serviço e 66,5% ao município do domicílio do tomador. Em 2022, 15% do produto da arrecadação pertencerão ao município do local do estabelecimento prestador do serviço e 85% ao município do domicílio do tomador. E em 2023, 100% do produto da arrecadação pertencerão ao município do domicílio do tomador. Insta a salientar que o Comitê Gestor das Organizações Acessórias do Imposto sobre Serviços ainda não foi criado. Todavia, cabe aos municípios adequarem suas legislações às novas regras impostas pela Lei Complementar número 175/2020, sobretudo em atenção ao princípio da anterioridade tributária. Esse princípio está contido no artigo 150, 3b da Constituição Federal. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 3. Cobrar tributos. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. O exercício financeiro no Brasil começa no dia 1º de janeiro e se prorroga até o dia 31 de dezembro de cada ano. Há, pois, coincidência entre o ano civil e o ano fiscal. Este princípio não deve ser confundido com o princípio da anualidade, pelo qual nenhum tributo podia ser cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária anual. Esse princípio existiu no Brasil durante a vigência da Constituição de 1946, após deixou de existir, cedendo passo ao princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade no direito tributário está associado ao princípio da não surpresa tributária, evitando que os contribuintes sejam surpreendidos com as novas cobranças, sem terem tido tempo suficiente para melhor conhecer a nova legislação e, em função dela, poderem programar-se, pois também o contribuinte, empresário ou não, necessita de planejamento para dar continuidade às suas atividades e empreendimentos, assim como para controle do orçamento familiar. Nos dizeres de Hugo Brito, a lei fiscal há de ser anterior ao exercício financeiro, em que o Estado arrecada o tributo. Com isso, se possibilita o planejamento anual das atividades econômicas sem o inconveniente da insegurança, pela incerteza quanto ao ônus tributário a ser considerado. Este princípio é corolário lógico do princípio da segurança jurídica, como dizia Roque Antônio Caraza. Visa evitar surpresas para o contribuinte com a instituição ou a majoração de tributos no curso do exercício financeiro. Graças a esse princípio, os destinatários da lei tributária, fisco e contribuintes, conhecendo-a, podem preparar-se para bem cumpri-la. O Supremo Tribunal Federal, no meio da ADIM número
939 já declarou que o princípio da anterioridade tributária é cláusula pétrea, pois consiste em garantia individual do contribuinte, confirmando à Corte Maior a existência de direitos e garantias de caráter individual dispersos no texto constitucional. Ao analisar as alterações pertinentes, à luz da Lei Complementar número 175/2020, pudemos observar certa defasagem da Lei Municipal 20.1977, em referência às normas constantes das leis complementares 116/2003 e 157/2016. O artigo 2º visa atualizar a lista de serviços e alíquotas, ante as novas redações e inclusões feitas pela Lei Complementar número 157, de 5% para os novos serviços incluídos na listagem de serviços e alíquotas. O artigo 4º visa revogar da Lei número 20.1977, que prevê a isenção de ISS-QN, posto que o parágrafo 1º complementar número 116/2003 veda a possibilidade de tal isenção. Lei Complementar número 116/2003, artigo 8º-A. A alíquota mínima do imposto sobre serviços de qualquer natureza será de 2%, incluído pela Lei Complementar 157/2016. Parágrafo 1º. O imposto não será objeto de concessões e de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo, ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte direta ou indiretamente em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida, exceto para serviços a que se referem os subitens 7.2, 7.5, 16.1 da lista anexa, incluído pela Lei Complementar número 157/2016. Assim, o presente projeto de lei objetiva a atualização da Lei Municipal 20.1977, face às regras normativas federais. Pelo acima exposto, esperamos que os nobres pares desse colendo Poder Legislativo aprovem o presente projeto de lei complementar, na forma da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno dessa Casa. Haja vista a necessidade de aprovação no presente exercício em razão do princípio da anterioridade anual, previsto no artigo 150(3)b da Constituição Federal. Cantagalo, 22 de dezembro de 2020. Joaquim Augusto Carvalho de Paula, prefeito. Poder Legislativo. Câmara Municipal de Cantagalo. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Cantagalo. Parecer ao projeto de lei complementar 002/2020. Propositura, Poder Executivo. Ementa. Altera dispositivos da Lei 2077, Código Tributário do Município de Cantagalo, e lista de serviços e alíquotas, com base nas leis complementares 116, 157/2016 e 175/2020 e da outras providências. Projeto. Encontra-se em poder dessa comissão projeto de lei complementar de iniciativa do vereador Poder Executivo que tenha a finalidade de alterar o dispositivo Lei 2077, Código Tributário do Município de Cantagalo, e sua lista de serviços e alíquotas, com base nas leis complementares números 116/2003, 157/2016 e 175/2020, além de criar o comitê gestor das obrigações acessórias do ISS. Haverá um período de 2020 e 2022 de transição da partilha dos valores arrecadados entre o município origem e o município de destino.
passando 100% da arrecadação para o município destino, Cantagalo. A competência dessa comissão para apreciar a matéria em questão encontra-se inserida no artigo 29 e artigo 162 da Lei Orgânica Municipal. Parecer da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento analisou o projeto de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, chegando à conclusão que, diante do texto apresentado, o município estará aumentando sua arrecadação e, portanto, concluímos pela sua regular tramitação, não encontrando qualquer óbice à regular tramitação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 28 de dezembro de 2020, Sérgio Silva Campanati, vereador PSD. Parecer. Conclusão. Pelo exposto, concluem os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização pela aprovação do parecer do relator do projeto de lei complementar 02/2020. Sala das Comissões, 28 de dezembro de 2020, Sérgio Silva Campanati, presidente, Oséias da Silva Pereira, vice-presidente. Convido a todos para de pé acompanhar a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 2, versículo 13 a 18. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém, de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavras da salvação. Por motivo de problema de saúde, o vereador Hugo de Azevedo Guimarães não pôde comparecer a esta sessão extraordinária. Sendo assim, com foco no artigo 16, inciso 3, a linha A, artigo 32 do Regimento Interno, nomeio o vereador Antônio Geraldo de Moura Lima para compor internamente a Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Para isso, vamos interromper a sessão por 5 minutos para confecção do parecer pertinente à matéria lida no expediente. Todos os vereadores concordam? Então, vamos parar, interromper a sessão por 5 minutos.
Retomando o trabalho, peço à assessora de comunicação que faça a leitura do parecer da Constituição e Justiça. Comissão de Constituição, Justiça e Final. Matéria: Projeto de Lei Complementar 002/2020. Ementa. Alteram dispositivos da Lei número 20/1977, Código Tributário do Município de Cantagalo, e sua lista de serviços e alíquotas, com base nas leis complementares número 116/2003, número 157/2016 e número 175/2020 e da outras disposições. Autor: Poder Executivo. Relator: vereador Paulo Henrique Ferreira. Relatório: encontra-se em poder dessa comissão o referido projeto de lei complementar que regulamenta a cobrança do ISS-QN, imposto sobre serviço de qualquer natureza, com base na Lei 175/2020, inclusão de alguns serviços com nomenclatura correta, no Código Tributário do Município de Cantagalo, com base nas leis complementares número 116/2003 e número 157/2016. Parecer: após a análise do referido projeto, observados os fundamentos legais e constitucionais, não sendo verificado qualquer vício de inconstitucionalidade ou de legalidade, o voto do relator é pela tramitação favorável da matéria. Sala das Comissões, 28 de dezembro de 2020. Paulo Henrique Ferreira, presidente relator. Conclusão: os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final acompanham o voto do relator. Sala das Comissões, 28 de dezembro de 2020. Paulo Henrique Ferreira, presidente relator. Antônio Geraldo de Moura Lima, vice-presidente. Vamos passar para a ordem do dia, então, colocando em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar de 002/2020, que altera o dispositivo da lei de número 2077, Código Tributário do Município de Cantagalo, e sua lista de serviços e alíquota com base nas leis complementares número 116/2003, número 157/2016 e 175/2020, e de outras providências do Poder Executivo. Está em discussão o projeto. Senhor presidente. Bem, a mensagem e o projeto, né, é bem claro, tá? Mas a gente tem que registrar aqui para os munícipes, né, que se trata de uma atualização do nosso Código Tributário, que é de 77, Lei 20 de 1977. E, em função, né, de leis federais, né, nós estamos adequando essa situação. No momento algum aqui, o Executivo está aumentando impostos. Isso aí para deixar bem claro, né, para a população. E está se adequando, né, à legislação atualizada. Então, simplesmente veio para essa casa, tem que ter aprovação dessa casa, né? E por que votar esse ano? Porque, como se trata de tributos, né, você só pode passar a cobrar, né, votando no período anterior, no ano anterior. Então, por isso que veio e foi ter convocada essa sessão de emergência, né, em função da confecção da lei e da mensagem. Então, se trata de uma atualização, essa vai ser meu primeiro momento, tendo algumas dúvidas, né, sei que os pares aqui também leu o projeto e vai ver que se trata de uma atualização, até mesmo em função, né, porque se não fizer, pode ser verificado como renúncia de receita. Então, nós temos que estar atualizando, e se alguns serviços não eram cobrados de forma correta, passa agora a ser cobrada. E se aproveitou nessa atualização, até mesmo para corrigir serviços, né, que não estão no código. Por exemplo, aqui nós temos reflorestamento das fábricas de cimento, que tem que fazer reserva legal. Se pagava o imposto, mas não com a nomenclatura correta. Então, o Executivo aproveitou e atualizou essa nomenclatura. Como, por exemplo, serviços de guindaste, né, que vão para as fábricas, nas manutenções dos fornos, dos equipamentos.
Também se pagava o ISS, mas não com a nomenclatura correta. Então, está vindo corrigir essa nomenclatura para ficar de forma correta, né? Até mesmo quando as pessoas procuram a prefeitura para poder recolher seu imposto, e às vezes não tem esse descritivo no nosso código. Então, basicamente, seria isso. E importante também que, com relação vou só me ater plano de saúde e a cartão de crédito, hoje, como é se cobrado? Se tramitou isso no Congresso, a lei foi aprovada depois de várias discussões, né? Então, é o seguinte, né? Se a matriz lá da administradora fica em Nova Friburgo, todo o imposto recolhido iria para Nova Friburgo. Agora vai ser onde o usuário, né, utilizar esse cartão. Então, é mais receita para o município. Não é que vão pagar pagar imposto, já pagava, só que em outros municípios. E vem capitalizar para Cantagalo, que é mais do que justo. Então, a partir do ano que vem, seria 33% desse imposto, e em 2022, salvo engano, vereador Sérgio, seria 100%. Né? O usuário que usar em Cantagalo vai ter que recolher o imposto aqui. Basicamente, seria essa a explicação. Pelosi, senhor presidente. Bom, eu concordo com o vereador Paulo quando ele fala que não vai haver aumento de impostos, na verdade, não haverá, e que será uma atualização do Código Tributário Municipal. É bem verdade que o projeto propõe exatamente isso, né? A adequação de uma lei municipal, que é de 77, que é o Código Tributário Municipal, instituído pela Lei 20 de 1977, as novas regras que foram aprovadas neste ano, notadamente a Lei Complementar 175 de 2020. Né? Agora, o projeto também atende ao princípio da anterioridade tributária, né? Para que novas regras tributárias vigorem no ano seguinte, elas têm que ser aprovadas, sancionadas, aprovadas pela Câmara, sancionadas pelo prefeito a nível municipal, obviamente, no ano anterior. E também isso acontece a nível estadual e a nível federal. Né? Bom, em essência, o que eu entendo, porque eu li o projeto, conversei com pessoas, estudei e tudo mais, em essência, o que o projeto de lei muda é a base territorial da cobrança do ISS. Né? Para quê? Né? Da sede da empresa prestadora do serviço para onde o serviço é prestado. Né? Como está na lei, a lei coloca o seguinte, né, que muda para o município de domicílio do tomador do serviço. Foi aquilo que o vereador Paulo falou. Antes, esse dinheiro do INSS ia para a sede da empresa. Né? Agora, em função dessa Lei Federal 175/2020, né, que abre o precedente do município recolher parte desse ISS e depois recolher toda essa contribuição. De modo que, obviamente, isso vai aumentar a arrecadação do município. Né? Vai permitir, portanto, a implantação aqui no município da cobrança do INSS de empresas de cartão de crédito, operadoras de plano de saúde, só para citar dois exemplos a partir do ano de 2021. Né? Agora, o projeto também, e o vereador Paulinho citou isso, né, também ajusta a cobrança de alguns serviços de transporte de mercadoria, né, etc. Né? Atividades econômicas que não tinham sido contempladas anteriormente pelo Código Tributário Municipal. Né? Atividades como o vereador Paulo falou, reflorestamento, florestamento, transporte de bens e semoventes também, né? Serviços de vigilância, segurança e monitoramento de bens, guincho intermunicipal, até transporte escolar. Não que o transporte escolar não era tributado, era, mas por analogia, porque não havia no Código Tributário datado de 77, um dispositivo que colocasse lá, né, temos que tributar o transporte escolar. De modo que esse projeto contempla duas iniciativas que eu acho importantes. A primeira é essa mudança da cobrança do ISS, que é uma adequação que o município está fazendo a uma lei federal, e depois, aproveitando o ensejo, né, o secretário Braz e a equipe dele, porque foram eles que fizeram o projeto, aproveitando o ensejo, incluíram
no Código Tributário atividades que não eram contempladas anteriormente, porque muitas vezes nem existiam essas atividades naquela época, né? Que tem a ver também, uma parte do projeto, com atividades econômicas referentes à questão da internet, de prestação de serviço de internet e tudo mais, né? De uma forma muito específica, essa prestação de serviço de internet. Eu poderia assinalar aqui o que de internet está sendo assinalado no projeto, mas talvez fique um pouco demorado eu localizar esse dispositivo. Mas, enfim, em suma é isso, né? É a mudança da dinâmica da cobrança do ISS, atualizando uma lei federal a nível municipal e aproveitando o ensejo e incluindo atividades que não apareciam no Código Tributário e que agora aparecerão. Não que essas atividades não eram cobradas por analogia, agora, sendo modificado o código, serão cobradas de forma mais clara. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Eu faço a palavra aqui dos colegas as minhas, mas quero também frisar uma coisa que a Lei Complementar 175/2020 impôs aos municípios, que é a criação, que eu acho de suma importância, a criação do Comitê Gestor de Obrigações Acessórias sobre Imposto sobre Serviço. Isso quer dizer que algumas decisões com relação ao Imposto sobre Serviço também terá que passar pelo Comitê Gestor, e esse Comitê Gestor, ele será fiscalizado, posso dizer, ou pelo menos ter a colaboração do grupo técnico que também será criado para o comitê gestor. Então, ou seja, será criado um grupo técnico também para auxiliar o comitê gestor das questões relacionadas ao ISS. As demais alterações, o colega João Bosco e o colega Paulinho já falou, e eu faço a palavra deles a minha. Obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, passando a sua votação. Todos sabem que esse projeto tem que ser feito em duas votações, né? Então, nós estamos fazendo a primeira votação. Com o voto do vereador Oséias. Favorável, presidente. Vereador Tadeu Leite. A favor. Vereador João Bosco. Favorável. Vereador Sérgio Cavalati. Favorável. Vereador Antônio Geraldo. Favorável. Vereador Paulo Henrique. Favorável. Vereador Emanuela. Favorável. Vereador Zé Augusto. Favorável. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Se tratar, já falei aqui, por uma lei complementar, né? Deve ser apreciado em duas discussões e votação. Convoco a segunda sessão, encerrando a primeira, né? A 10ª sessão extraordinária agora, que será realizada imediatamente, após o término da sessão que nós terminamos. Está aberta a 17ª sessão extraordinária, no 8º período da legislatura 2020, para apreciação em segunda discussão e votação do projeto de lei complementar 002/2020, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão. Precisam discutir? Pela senhor presidente, só queria acrescentar um detalhe, né? Eu queria mais efusivamente parabenizar o trabalho do secretário Braz, da sua equipe, por ter feito esse projeto, sem precisar contratar empresa nem nada. E um outro detalhe, né? Esse projeto vai representar inequivocamente um aumento de arrecadação para o município. E eu faço votos que esse recurso que o projeto vai gerar seja aplicado eficientemente na melhoria das condições de vida do povo cantagalense. Obrigado. Alguém quer discutir? Pela ordem, senhor presidente. Vereador Manuel. Bem lembrado pelo vereador Bosco. Parabenizar o Braz, que a Aline, né, trabalhava com ele e outras pessoas, e ele ficou com um grupo reduzido e se esforçou para fazer o mais rápido possível. Então, a gente vê o trabalho e a vontade, né, que as coisas aconteçam, a vontade de fazer o melhor pelo nosso município. Parabenizar aí o secretário Braz
pelo trabalho realizado. O projeto está em discussão. Vereador Sérgio. Pela ordem, senhor presidente, eu não posso deixar aqui de parabenizar o Braz lá e também parabenizar aqui o líder do governo, porque essa matéria foi encaminhada por mim para o vereador Paulo, e o vereador Paulo prontamente buscou lá o secretário de Fazenda para se elaborar essa lei. Então, deixo aqui os parabéns também ao líder do governo pela atitude de levar essa matéria e voltar essa matéria ainda esse ano, para que a gente não perca a arrecadação ano que vem. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, passamos à votação. Com o voto do vereador Zé Augusto. Zé da Outra. Favorável. Manuela. Favorável. Vereador Paulo Henrique. Favorável. Vereador Antônio. Favorável. Vereador Sérgio Cabanagem. Favorável. Vereador João Bosco. Favorável, presidente. Vereador Tadeu Leite. A favor. Vereador Oséias. Favorável. Então, o projeto foi aprovado em unanimidade dos presentes. Então, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão. Boa tarde a todos. Obrigado.